Fala para mim de onde você está falando. Enquanto isso, quero dar bom dia para o Mazinho, nosso presbítero queridíssimo aqui, aceitou o nosso convite de falar sobre a oração de adoração. O Mazinho, ele é casado com a Cláudia Melo Santos há 33 anos. Depois, né, a gente pede umas receitas para a Cláudia, umas dicas, né? Tem uma filha, Raquel, que atualmente com 29 anos de idade, formado em tecnologia eletrônica e atualmente gerente de marketing de produtos de uma multinacional francesa, fabricante de microchips. Não é o chip da besta, tá, gente? De silício e responsável pelos negócios da América Latina e Estados Unidos. Também consultor de negócios e uma profissão que eu sou suspeita, que eu amo, que eu também sou locutor de vez em quando. Tenho uma voz, gente. E é membro da IPP aproximadamente há 15 anos e está no segundo mandato de presbítero da igreja. É isso aí. Quero dar bom dia para o presbítero Mazinho. Bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que nos acompanham pela IPP TV. Bom dia a você que chega aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tá? E você que vai assistir depois, não assiste ao vivo, olá, tá? Seja bem-vindo também. Tá? Que bênção com essa voz, hein, gente? Que isso? Eu vou deixar ele apresentando aqui. Coisa boa. Bom dia, Mazinho. Que bênção tê-lo aqui. E daí falar desse tema tão importante, um mês recheado sobre esse assunto que move a nossa vida, né? Sim, eu que agradeço o convite, né, mais uma vez. Você, Bernadette, que gentilmente me convidaram e Deus proveu esse momento também. Então, verdade. Privilégio estar aqui e espero poder contribuir com o programa, também com a vida dos irmãos que nos acompanham, né? Que seja uma bênção para todos. Amém, amém, que bênção, que bênção. E oração? Tem tipos de oração, a gente vai falar disso, né, em março? Eu vi que você, na introdução, já falou das diversos tipos de oração, digamos assim, né? Para usar uma linguagem mais simplificada. Eu não quero queimar o filme dos nossos irmãos que vão falar sobre outros temas de oração, mas é fato, de fato, sim. Há uma ligação, há uma interligação, né? E um ponto comum na oração. Né? A oração, se a gente perguntar o que é oração, ou o porquê da oração. Né? Primeiro que a oração é o falar com Deus. E o porquê da oração? Porque o crente precisa, né, falar com o seu Criador, com o seu Salvador. A oração é um momento de intimidade, é um momento nosso de relacionamento com Deus. Então, o crente que não ora, alguma coisa está errada, não é? Ou ele ainda não é crente ou não entendeu que precisa se comunicar com o seu Criador. É verdade. E acontece muito isso, né, mas presbítero, de não conseguir... Fica à vontade. Não precisa chamar pelo título. Tá bom. Fica à vontade. Obrigada. Né? Acontece muito isso também, Sim. de ter dificuldade de orar uma disciplina. Exato. Ou até nos momentos mais difíceis a gente se sente enfraquecidos. Sim. Né, e não consegue orar. Por que será que isso acontece? Eu vejo... Tem alguns aspectos para isso, né? Claro que algumas pessoas negligenciam a oração por, de fato, negligenciar ou não cuidar, não se disciplinar na questão da oração. Né? Outra coisa é a questão da pessoa ter dificuldades de achar um tempo para oração. Sim. Porque é evidente que nós podemos, em todo momento, orar a Deus, fazer aquela oração rápida, momentânea, né, no momento ali de necessidade, muitas vezes, né, que geralmente as pessoas buscam a Deus na oração quando há uma necessidade. Né? Então, é preciso vigiar para que você não seja um orador que busca necessidade. É como um filho que procura o pai quando precisa de alguma coisa. Né? É o garoto da bicicletinha. Né? É a filha que quer um celular novo. Então, às vezes, nós agimos como crianças com Deus, buscando, pedindo alguma coisa do nosso interesse, ou algo que nos aflige, ou nos aflige, né? Mas é importante que nós busquemos orar independente dessas situações. Né? Além dessas situações, nós precisamos ter uma disciplina de oração. E a disciplina de oração, claro, quando a palavra de Deus fala em orar sem cessar, a gente fala orar sem cessar.
Algumas pessoas dizem ou pensam, eu preciso estar o dia inteiro orando, não é? Não é que eu preciso estar o dia inteiro orando, conversando com Deus diretamente, porque isso é viavelmente impraticável, diria que no dia a dia, nas suas tarefas, nas suas atividades, no trabalho. E aí vou exemplificar, como é que você está no meio de uma reunião na sua empresa e orando. Mas eu posso, antes de entrar naquela reunião, orar a Deus e pedir que Ele me oriente e me capacite para que naquela reunião eu tanto respeite a autoridade do homem, a hierarquia da empresa, atenda, né, a necessidade da empresa, porque eu fui contratado para aquilo, para cumprir uma função, mas eu também preciso, antes disso, falar, Senhor, me capacita para isso, e que durante a reunião eu não venha a dar mau testemunho, não é? Porque no mundo dos negócios, e aí entra a questão dos negócios, é muito fácil você viver numa situação de estresse, que a pressão é muito grande, e nos dias de hoje, somadas as questões pandêmicas e tudo mais, o mundo corporativo é muito estressante, né? Os nossos irmãos do mercado financeiro que o digam, né? Que a volatilidade, essas coisas de mercado, deixam você num estado psicológico em frangalhos. Então, é preciso manter com Deus uma relação muito próxima. Então, mesmo nas reuniões, Senhor, me orienta, me capacita, mas também que o Espírito Santo fale comigo, me conduza em santidade, para que eu não enrede nas veredas do mundo e não me comporte de forma mundana. Não é? É aquela história, é dar testemunho em todo o tempo e em todo momento e em qualquer situação, que é uma coisa muito difícil. Requer muito equilíbrio, muita ação do Espírito Santo na sua vida. Ação do Espírito Santo. Não é? Então é simples. Quando você fala, eu perdi a cabeça. Calma. Peça a Deus que não permita que você perca a cabeça. Mas antes disso tudo, é por isso que o nosso culto é racional, é por isso que a nossa adoração é racional, é por isso que o nosso buscar a Deus é racional. Nós não podemos ser infantis no buscar a Deus, como crianças, como eu citei antes, de chegar, Deus, eu preciso de um celular novo, convence o meu pai a me dar um celular novo. Não é? Isso é assim, é muito infantil. Mas é até aceitável, Lídia, eu vou abrir um parênteses aqui, isso é até aceitável para o crente novo, que é aquele bebê, aquele que está começando na fé. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. Isso serve para crente velho também. Por isso, o Espírito Santo, que habita em nós, precisa nos capacitar e nos conduzir a essa oração, nesse tempo de oração, né? Então, eu não vou entrar na questão da oração de agradecimento, porque isso deve ser outro irmão que vai falar, né? Mas a oração, ela tem alguns elementos na oração. Né? Por exemplo, a reverência. Isso. A reverência na oração, ela é necessária. Faz parte da adoração. Faz parte da adoração. Né? Com quem eu estou me relacionando? Quem é esse Deus com quem eu estou me relacionando? Eu não estou falando com uma pessoa qualquer, eu não estou falando com o meu pai. Até com o meu pai, eu preciso ter respeito e reverência. Exato, preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Então, até quando converso com eles, eu preciso ter assim. Tem um pastor, já falecido, já na glória, ele costumava dizer, isso na época que o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, né? Ele dizia, olha, se para conversar com o presidente do Brasil, você põe sua melhor roupa, você usa o seu melhor vocabulário, você segue um protocolo, né? Você faz tantas coisas para o homem que é o presidente, é a figura, ele está presidente, porque ele não é presidente, né? Ser é como Deus, ele é constante. Ele é hoje, ele é amanhã, ele é depois de amanhã, ele já foi e ele continua sendo, só ele é. Os homens estão. Então, a figura do presidente, ele está presidente, é temporário. Né? A figura do pastor, ele está, é temporário, porque um dia
o seu tempo vai, ele vai para a glória. Né? Hoje somos uma igreja militante, um dia seremos uma igreja triunfante. Então, o nosso tempo aqui é passageiro. Ele falou, se nós aqui nos reverenciamos a homens, porque são autoridades, e a palavra de Deus diz também que nós temos que obedecer às autoridades, os protocolos, porque também é dar testemunho. Não significa que eu tenho que concordar com eles, mas ele, voltando no ponto, se até para falar com o presidente do Brasil, você põe a melhor roupa, usa o seu melhor vocabulário, penteia seu cabelo, põe perfume. Por que você não faz isso quando vai para a casa de Deus? Quando vai à igreja? Por que você vem relaxado para a igreja? Então, há uma questão da reverência, do respeito à pessoa de Cristo, à pessoa de Deus. Não é? Então, vai muito além. E a oração tem esse elemento da reverência, do respeito. Não é? Quando eu me dirijo a Deus em oração, eu me expresso de forma direta a Ele. Porque senão eu estou orando a quem? Será que eu estou falando sozinho? Eu estou aqui perdido nos meus pensamentos? Orando para alguém que eu não sei quem é? Não. Por isso é racional. Porque eu sei a quem eu estou me dirigindo, eu sei por que eu estou me dirigindo a Ele, porque Ele é quem pode todas as coisas, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o Deus que me conhece intimamente, Ele é Deus que sabe da minha necessidade. Não é? E o salmista diz que antes que eu abra a boca, Ele já sabe do que eu preciso. Não é? Então, por exemplo, lá em casa, nós temos o hábito, toda a refeição, além das orações normais, toda a refeição, nós oramos nas refeições, durante as refeições, ou no início da refeição. Né? Não oramos enquanto estamos comendo. Vamos comer, vamos almoçar, vamos jantar, vamos comer alguma coisa, um lanche da tarde, oramos agradecendo aquele alimento e a provisão de Deus, a provisão diária. Né? Então, é hábito, você torna isso um hábito. Né? Você tem que ser grato a Deus, porque Ele é o Deus provedor. Então, eu sei a quem eu estou orando, por que estou orando, né? E não é que eu estou ali orando só para dizer, Senhor, põe alimento na minha mesa, põe mais comida, me dá mais comida. Não. Primeiro, eu estou agradecendo, que aí vai entrar no tema das orações de agradecimento, sem aqui Mas é bom que já liga ela. Exato. Né? Mas sempre é aquela ligação com Deus. Então, a oração, que já ouvi vários pregadores dizendo, né? A oração, ela é o combustível do crente. A oração, ela é o relacionamento, é a maneira diária de nos relacionarmos com Deus. Então, quando nós oramos, nós falamos com Ele. Quando lemos a palavra, Ele fala conosco. Lindo. Então, a oração, ela é necessária, porque ela complementa um link de comunicação com Deus. De certa forma, estou falando aqui de uma maneira genérica, né? Mas na comunicação é isso. Não há monólogo. Não. Se é um monólogo, não é comunicação. Não é? Se eu falo, Deus fala comigo, eu preciso estar preparado, eu preciso dizer, fala comigo sobre o quê? O que eu quero que o Senhor fale, o que eu espero do Senhor. Então, voltando no exemplo de uma reunião, de um evento, de uma visita, não é? De uma refeição, seja em que momento for. Isso eu entendo que é o orar sem cessar. O orar sem cessar é orar em todo momento, que eu preciso estar em comunhão com Deus. E quando é que eu preciso estar em comunhão com Ele? Sempre. 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 Exatamente. Não há momento na vida do crente que nós não necessitemos da comunhão com Deus. Então, sempre que essa comunhão precisa se manter, a reverência ao Pai, a reverência a Deus. Por que que... Bom, é evidente que na vida, no dia a dia, nós somos mais... lidamos com as coisas de uma forma mais descontraídas, né? Primeiro porque crente não é ET. Não é? Nós somos criados à semelhança do Pai, e o Pai nos deu a graça da alegria. Não é? Se a palavra de Deus diz... E lá em Salmo 136, o salmista repete que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, né? E porque
nós precisamos das misericórdias dele, da graça, das bênçãos, e o Espírito Santo nos alegra. Mesmo na aflição, sentimos dor, tristeza, mas, como diz a palavra, a alegria vem pela manhã. Não é? E amanhã não precisa ser amanhã do raiar do sol, porque é raiar do sol aqui, mas já raiou o sol em algum lugar antes. Então, essa alegria vem pela manhã, também é a manhã que se renova o tempo todo. Não é? Então, precisamos ter sempre essa alegria. E aí, tratamos aqui de uma forma fora do púlpito, né? Conversamos fora do púlpito, você e eu, nós aqui, de uma forma mais descontraída. Mas até no púlpito requer reverência, sim, requer respeito. Por isso, às vezes, né, a pessoa fala, nossa, você no púlpito é tão mais sério. Né? Eu acho que assim, o púlpito, ele pede essa seriedade. Porque eu estou ali, né, ou quem está ali, o pastor está ali, é homem, mas ele está ali levando a palavra de Deus. Né? Mas essa relação púlpito-público, digamos assim, também não nos engessa. Então, nós precisamos ter uma alegria. Se eu estou ali, tem a alegria de adorar, a alegria de levar a palavra, a alegria da comunhão, a alegria que o Senhor nos dá. E essa alegria Ele nos dá todos os dias. E aí, por isso, a oração também é de agradecimento, que aí, de novo, né, não quero queimar o próximo na fila, mas a alegria da oração, da adoração. Então, por aí, Lídia, nós vemos que há uma ligação, ou uma interligação entre as coisas. Né? A oração tem essa reverência, esse respeito. A oração ela precisa ser objetiva, porque senão volta lá no Salmo 139, que Deus sabe tudo aquilo que nós queremos ou precisamos antes que falemos, né? Antes que a palavra chegue à nossa boca. Todavia, a palavra de Deus diz que nós precisamos pedir. Né? E o pedir e dar-se-vos-á. Só que às vezes nós não sabemos pedir, mas a oração ela precisa ter um objetivo também. Então a nossa oração ela é objetiva, eu sei com quem eu estou falando, eu sei o porquê eu estou falando, eu sei que eu tenho um relacionamento com esse Deus Criador Todo-Poderoso. Né? Então, é tudo isso. É tão difícil separar as coisas, porque se nós não conseguimos separar a figura do Deus Pai, Filho e Espírito Santo na figura da Trindade, nós temos uma distinção. Né, racional, mas não é possível você separar um do outro. Não é. Né? Então, as coisas de Deus elas são interligadas, elas formam um conjunto de coisas. E na oração é isso. Há essa interligação, esse conjunto de coisas. A reverência, a humildade, é saber com quem eu estou falando, ao Deus que eu estou falando, o porquê. Não é? Então, é um composto que a vida do crente precisa praticar, precisa ter isso como um hábito diário. Né? E se você ainda não tem esse hábito de orar, por favor, mude os seus hábitos, o quanto antes, porque é importante. Né? E a oração de adoração, né? A gente vai entrar e vou deixar a Lídia falar um pouco. Né? Eu estou amando, não pode falar. Eu estou aqui só ligando, prestando atenção, indo profundamente. O crente precisa ter esse hábito. Você fala, mas eu não tenho tempo para orar, eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde. Ok, então, logo que você acorda, ore um pouquinho. Antes de dormir, ore um pouquinho. Durante o dia eu não consigo. Às vezes, na hora do almoço, eu costumava fazer isso. Numa outra empresa que eu trabalhei, a hora do almoço eu fugia para o carro, né? Ia para o estacionamento. Olha que legal. E orar. Né? Então eu sempre tenho a minha Bíblia no carro também. Né? E é um tempo de refrigério. Né? Muito. Eu costumava fazer isso nos trabalhos. Exato. Muda a vida, né? Sim, muda. Muda e nos ajuda muito. Nos ajuda demais.
O senhor falou uma coisa muito interessante, que é orar antes, né? Eu tive situações que eu estava numa conversa séria, resolvendo um problema de trabalho, e pedi, Espírito Santo, me ajuda, né? Mas eu não tinha orado antes, até porque muitas vezes não tinha previsto que ia acontecer uma situação, né? Mas uma coisa interessante que o senhor falou, eu li no livro do Spurgeon, As Orações da Bíblia, e que ele fala que Jesus orava sempre antes de escolher os discípulos, antes de ir para a cruz, antes de entrar no barco lá, ele falava com o pai antes, entendeu? Sempre antes das situações. Como isso é importante, né? Você falou, oramos antes de comer, não durante o almoço. Exato. É uma honra, é um respeito, né? Sim, exato. Pensar em Deus antes da gente, né? Exatamente, não é assim, começa a comer, depois eu vou orar. Ou então, assim, antes de comer, né? Fala assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ok, amém, e começa a comer. Não. Exatamente. Calma, vamos com calma. Você tem fome, mas precisa ter a paciência também e agradecer antes daquele que mata a sua fome. Não é? Que se você não tem fome, é porque alguém está cuidando de você para que você não passe por ela. E aquele prato maravilhoso, aquela reunião importante. Exato. Ou por aquela situação. Exatamente. Me dê sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria. E isso, Mazinho, é uma forma de adorar o Senhor, né? Ter essa honra. É uma forma, eu queria te perguntar exatamente isso. Qual que é a relação de adoração com a oração? Como é que a gente pode ver a relação desses dois juntos? Bom, como eu já falei antes, as coisas estão intrinsecamente ligadas. Não é difícil você separar uma coisa da outra, mas o fato é, quando eu oro a Deus, eu também o adoro. Eu preciso adorá-lo, porque Ele é o Deus de toda a criação, é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação. E há pessoas que dizem, mas você precisa mesmo adorar a Deus quando ora? Isso não é engessado? Não é? Se a gente olhar lá em Mateus 6, quando fala da oração, não é? Quando orares, entra no teu quarto. E a oração do Pai Nosso. Né? Quando a gente fala da oração do Pai Nosso, ali é uma oração modelo. Não quer dizer que você tem sempre que orar a mesma coisa. Não é uma reza. Né? Não é? Ideia, né? Exato. Ali é uma referência. Quando eu falo oração do Pai Nosso que estás no céu, logo eu me refiro a quem? A esse nosso Pai que está no céu. Então, a minha oração já tem nome e endereço. E aí já dá para tirar um monte Exato. Exato. Então, exato. Parece uma coisa que não tem referência, né? Mas porque já até isso a gente fica assim, do jeito de falar, trocar uma ideia. Não estou falando com o meu amigo, meu irmão, nem se fosse meu pai, não é o meu pai, é muito mais que meu pai. Sim, exato. Da terra aqui eu estou falando, né? Sim, sim. Enfim, mas dá para conversar mais com Deus. Isso, não, sim. Pai nosso que estás ali, você já exato. Então, ele, né? ali você, essa oração modelo, que é uma oração modelo. Você sabe com quem você está se relacionando. Né? Quando você diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou buscando o reino de Deus na minha vida, mas, acima de tudo, que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Né? Então, quando eu oro a Deus, quando eu faço isso em adoração, quando eu o adoro, né? Como nos louvores, né? Que eu te busco, né? Eu te adoro. É verdade. Então, tudo isso é sinal da nossa alegria, e a adoração ela é sempre composta de alegria, de agradecimento, de reverência também. Então, os elementos eles se repetem, na minha visão, eles se repetem, tanto na oração quanto na adoração. Não é porque eu vou adorá-lo que eu faço de qualquer maneira. Não é? O salmista também fala da adoração, do louvor, não é? Dos instrumentos. Então, os instrumentos da adoração. Não é? Aí a gente tem que tomar cuidado com os engessamentos que alguns colocam, né? Que você, para adorar a Deus, tem que ser quadradinho, só posso tocar um tipo de instrumento, bateria é coisa do diabo, guitarra é coisa do demônio, não é? Esquece, olha, você pode ter um piano, mas onde na Bíblia diz que Davi tocava o piano, então só pode ter a harpa,
Tira tudo e põe a harpa. Deixa só a harpa. Não, mas tinha a flauta também. Então vamos colocar só a harpa e a flauta? Não é? Vai ficar lindo o louvor? Não é? Não é isso. Não é esse engessamento humano. Mas a gente precisa tomar cuidado para que a adoração não descambe também para uma festa pública, uma festa humana. É uma festa de adoração. Não pode perder o objetivo, não pode perder o foco. Por isso, de novo, o nosso culto é racional, mas ele não pode ser engessado. Precisamos sempre olhar o equilíbrio das coisas. Uma adoração engessada, ela é ineficiente, eu diria. Ela é falsa, ela não é pertinente. A adoração verdadeira, e aí entra o tema, entra lá da mulher de Samaria, né? Quando Jesus encontra, e também é um texto bastante conhecido, né? Que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tirando todo o contexto dos samaritanos, dos judeus, que não se falavam, que tinha toda aquela história que a gente já conhece, né? Você entra nesse escopo, quando a gente fala da adoração e os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, ali tem dois pontos importantes. Primeiro, que a adoração em espírito não está em espírito com E maiúsculo. Então não é adorar no Espírito Santo. Não é que o Espírito com E maiúsculo na Bíblia se refere ao Espírito Santo, mas diz adorar em espírito e em verdade. Em espírito significa que a adoração já não seria num lugar fixo. Que ele diria, não vai ser no templo, não vai ser nesse monte, é em qualquer lugar. A adoração, ela não tem um lugar específico para isso. Né? Quer dizer, eu posso adorá-lo aqui, posso adorá-lo no templo, durante o culto, no louvor, na adoração, eu posso adorá-lo no meu lar, no meu culto doméstico, no meu momento de oração. E o importante também é que na adoração, e a palavra de Deus diz que nós não devemos usar de vãs repetições, porque aí se torna um mantra, né? Não é mais uma oração. Uma oração é algo livre que você se comunica, você conversa com o Pai. Quando você começa a entrar nas vãs repetições, como diz a palavra de Deus, ou você está usando como um mantra, ou está engessado no modelo de oração que você aprendeu, provavelmente, não é? Ou que você desenvolveu. Todavia, é importante que essa comunicação flua de maneira natural, como quando você conversa com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o cônjuge, etc., com seus filhos. Comunicação natural, de forma verdadeira e clara. Quando você começa a fantasiar muito, a bajular, passou o limite da adoração. A bajulação não agrada a Deus. Que era o que faziam lá os fariseus, que em praça pública batiam no peito, ai, pobre de mim, ai, que eu sou tão humilde que a minha humildade é o meu maior, né? Dádiva é a minha humildade, eu sou tão humilde, você não acredita como eu sou humilde? Ah, Deus, eu sou o mais humilde dos pecadores. Não é assim. Não é? Então precisa também parar com isso. E adorar a Deus não é bajular, mas é dizer quem é esse Deus que eu adoro, é o Criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tudo sabe, que tudo conhece, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não é? Mas não é o Deus que eu bajulo, mas é o Deus que eu amo. E quando eu amo, eu falo do coração. Eu não falo com hipocrisia. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar um hipócrita. Não é? Eu estou adorando o meu Deus, eu não estou agindo aqui com hipocrisia ou viajando na maionese, como dizem, né? Não, eu sei com quem eu estou falando, eu sei quem eu estou adorando, né? Eu sei o porquê da adoração, né? Então, é um composto, é um conjunto, Lídia, maravilhoso e inexplicável, que faz parte da vida do crente. Ele ora, ele adora, né? Ele reverencia, ele
procura ser semelhante, porque cristão é a semelhança a Cristo. Então temos que buscar imitá-lo, buscar ser parecidos com ele. E a vida do crente é isso. É querer ser mais parecido com Cristo, cada vez mais, e menos parecido com o mundo. Quanto mais longe do mundo, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. Quanto mais perto de Deus, mais eu adoro, mais eu conheço, mais eu reverencio, mais eu me relaciono com Ele. Você entendeu? Então, é por isso que a palavra de Deus nos motiva a buscá-lo. E Jesus buscava sempre a Deus em oração, ou ele se retirava, né, das multidões para orar. Né? Então, é algo que nós precisamos também adotar na nossa vida como prática diária. A oração é uma prática diária. Não é orar só quando preciso, orar só quando me lembro. Não é? Me lembrei de Deus hoje. Hoje é domingo. Peraí, alguma coisa está errada. Porque eu não sou crente domingo. Eu sou crente de segunda a segunda. É verdade. Né? E eu sou crente onde quer que eu esteja. Se eu adoro em espírito e em verdade, quer dizer, em qualquer lugar que eu esteja, eu posso adorá-lo. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso falar com Deus, né? Em espírito e em verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa oração precisa estar centrada na figura de Cristo. É verdade. Oração cristocêntrica, vida do crente cristocêntrica. Não é? A nossa vida, a nossa referência é cristocêntrica. Não é? Aquele velho homem de 2 Coríntios já ficou para trás, já se foi. Não é? Agora, é preciso tomar cuidado para não deixar ele voltar. Né? Então, a nossa oração tem que ser até assim: Senhor, não permita que o velho homem desperte. Porque, de novo, no estresse, na dificuldade do dia a dia, não é? Você tem que tomar cuidado para que o velho homem não desperte. Muito. Não é? Uma vez eu falei na escola dominical, no tempo que eu estava na coordenação da escola dominical, dava aula na classe de adultos, né? E fiz uma analogia, uma historinha que eu ouvi uma vez, historinha do mundo ilustrativa, simplesmente, não história bíblica. Exato, mas serve de referência para a gente refletir às vezes, não para adotar como verdade, né? E um homem dizia, o filho perguntou: papai, como é que eu evito que... Eu tenho dois lobos. Como é que eu evito... Um é bom e um é mau. Como é que eu evito que o mal continue sendo mais forte que o bom? E ele falou: deixe de alimentar o mal. Alimente só o lobo bom que você tem. Né? Da mesma forma, como é que eu deixo o velho homem... como é que eu faço para que ele não desperte? Não o alimente. Nossa, você falou uma coisa que eu estava pensando agora. Deixe ele morrer de fome, que seja. Eu lembrei daquele versículo que fala: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Exato. Porque eu fiquei pensando, tem dois lobos, vai alimentando o bom. O ruim, ele vai ficar mais bravo, talvez ele fique mais bravo ainda, né? Exato. Ele vai querer... Mas ele vai fugir de nós uma hora, enquanto a gente continuar alimentando o bom, né? Sim. Interessante. Ele vai... E aí vamos falar do velho homem, né? Do velho eu. Sim. Ele vai esbravejar às vezes, ele vai tentar voltar, vai te cutucar, né? Tenta voltar à tona, fala: não vou alimentar, deixa ele aí, ele que morra sozinho. Agora, às vezes a gente pisa na bola e joga uma comidinha para ele. Né? Não é? Falei: nossa, que mané que eu fui. Por que eu fui dar comida? É o descuido. Então, por isso... precisamos vigiar. Isso. O orar e vigiar é por isso. Porque se não vigiar, nós caímos na tentação de alimentar o velho homem, de alimentar o lobo mau. Né? Mal no sentido destruidor. Sim. Então, que é a carne, a luta da carne com o espírito. Exato. Né? Então, voltando à nossa adoração, a nossa oração tem esse sentido. Buscar em Deus o fortalecimento, buscar em Deus o relacionamento próximo, buscar em Deus
a força para superar essas coisas, né? E isso é muito importante. Então, por isso, o crente não pode viver sem oração, não pode viver sem orar, né? O crente precisa viver em adoração, e adoração em espírito e em verdade, adoração verdadeira, não a bajulação, né? E então Lídia, é muita coisa, né? É muita coisa e é Mas empolgante, né? Como vai Não vou falar demais aqui. Não, eu estou amando. Eu estou aqui que eu nem interrompi, porque eu estava assim, falando demais no meu coração. Eu acredito que com quem está em casa também. Você falou do amor. Eu lembrei que uma vez o pastor em aconselhamento falou assim: é impossível a gente conhecer uma pessoa e já tá amando ela, porque a gente não conhece, só quando a gente conhece. Aí eu lembrei, a gente que trabalha com voz, né? A voz da pessoa, ela é única, igual a impressão digital. Não tem duas iguais no mundo, né? Sim. É identidade da pessoa. E eu acho interessante como uma vez falaram isso para mim, Mazinho, e você trabalha com voz também, eu achei interessante, que você conhece a voz do seu amigo. Eu conheço a sua voz, Mazinho. Se você chegar ali e falar, Lídia, eu vou saber que é você. Se o Luan chegar ali para mim e falar, Lídia, eu não posso não ver que ele está ali, mas eu sei quem é o Luan, eu sei quem é a voz dele. E a oração, a adoração também nos traz isso, né? Sim, quando Deus fala, eu sei que é Deus falando comigo. Mas meditar na palavra, orar na palavra, nós vimos isso tudo no mês passado. Quando Ele nos direcionar, a gente vai saber que é Ele que está direcionando. Exato. Vai ouvir a voz. Ele fala. Claro. Eles reconhecem a minha voz. Exatamente. As minhas ovelhas me ouvem e me conhecem a minha voz. Isso é importante você manter sempre em mente. Porque é interessante essa história de conhecer a voz. E eu tenho uma voz diferente. Sim. Né? Não é comum, né? Não é comum. Não é. E eu descobri isso, quem descobriu isso para mim foi a Cláudia. Né? Que legal. E a Cláudia e eu começamos a namorar 33 de casados, mais 5 anos de namoro e noivado. Né? Namoramos 2, ficamos 3 noivos e já 33 casados. Então são 38 anos de relacionamento. Que né? E o que chamou a atenção na Cláudia foi a voz. Olha, que legal. Mas você vê... E quando Deus fala conosco, então nós sabemos escutar a voz de Deus. Nós aprendemos, desenvolvemos essa capacidade. Porque quando alguém fala, o que eu faço? E alguém diz, segue o teu coração. O que teu coração te diz? Não segue o coração, gente, pelo amor de Deus. Não. Coração enganoso. Esse é o pior conselho que alguém pode dar. Siga o seu coração. Desculpa, você está indo para o buraco. Porque o coração do homem é enganoso. E a palavra de Deus diz que o coração pode ter planos, mas o realizar vem do Senhor. Então não escute o seu coração. Escute a voz de Deus. E se você tem dúvida que é a voz de Deus, ore a Ele. E peça, Senhor, confirma que é a tua voz. Porque não deixe o meu coração me enganar. Né? Enganoso é o coração. Né? E essa história de eu conheço a voz é muito interessante, que uma vez num evento, as grandes feiras que tem no mundo aí, eu estava entrando num evento e esse evento começava com um túnel escuro e tinha vários móveis assim, pendurados, simulando estrelas, planetas, etc. Era uma feira de tecnologia e ali dava uma introdução mais ou menos de alguns temas. E eu conversando com um colega da empresa, nesse túnel escuro, foi passando, cheguei do outro lado, tinha uma pessoa me esperando. Ele falou assim para mim, eu sabia que era você. Essa voz só pode ser dele. Eu falei, olha, então conhece. E assim é a voz de Deus. Quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós conhecemos a sua voz, nós reconhecemos, guiará, né? Isso exatamente. Se dá como? Com oração, né? Por exatamente. Isso que a gente chegou nesse ponto. Essa é a fórmula do crente. O crente bem-sucedido é o crente que ora, é o crente que se relaciona com Deus. E bem-sucedido aqui, de novo, né? Cuidado com o que você acha que é sucesso. Boa. Né? Isso é um outro tema. O que é sucesso na vida do crente. É verdade, boa. Mazinho, tem umas perguntas interessantes. Tem uma pergunta aqui do chat que eu vou fazer. Mas antes, eu só quero dar um aviso para quem está em casa, bem rapidinho. A gente já volta para falar mais sobre oração.
Olha só, uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. É isso aí. Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Qualivinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil, gente, personalizar as cores da sua casa, do seu quarto e, por que não, da sua igreja? Quer dar uma carinha nova lá para a sala DVD? Para o templo? Olha que bênção. Enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um novo toque, a Qualivinil pode deixar do jeitinho, no tom que você imaginou. Viu um tom lá, bonito aquela cor, quer chegar lá? A Qualivinil consegue chegar na cor que você quiser e além dessa excelente qualidade das tintas da Qualivinil, elas estão em todo lugar, é muito fácil. Os produtos com certeza estão numa loja bem pertinho de você, qualquer loja de material de construção que você chegar, você pode pedir, tem Qualivinil? É isso aí. Você pode estar percebendo que os estúdios daqui da IPPTV estão novos, estão bonitos, estão coloridos, agradáveis. Qualivinil faz parte disso. Ela decorou aqui, pintou e a gente está muito feliz por isso. E posso falar? Uma qualidade incrível. Então, fica a nossa dica aí da Qualivinil para você mudar, reformar. Enfim, dar um ar novo na sua casa. Inspire-se, transforma lá a sua casa, decora ela, use Qualivinil. A gente indica de todo coração nossos irmãos aqui que caminham com a gente e a gente sabe que a motivação também é agradar ao Senhor. Então, fica a dica para você aí dar aquela renovada na casa, tá bom? Vamos voltar a falar de oração de promessa, que o tempo está correndo aqui, está muito bom. Mazinho, tem uma coisa interessante que é lembrando dos atributos de Deus, assim, o que acontece? Tem gente que fala que lembrando dos atributos de Deus a gente pode deixar a oração engessada, e aí eu pego essa deixa da Kátia que falou aqui, tenho visto em algumas igrejas evangélicas uma mecanização da oração rasa. Por que isso? Que tem a ver, né? Bom, a mecanização é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Sim. Você não pode engessar o culto, de novo, falando, engessar a adoração ou a oração, né, conforme lá em Mateus, na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, é uma referência. Agora, quando você entra no modelo mecânico, onde é que está a relação nisso com Deus? Não é? Né? Falta a reverência, falta o louvor verdadeiro, falta a adoração verdadeira, porque você aí entrou numa história, numa onda de mantra, né? Entrou caiu na vala comum. E ninguém gosta de ficar conversando, porque é um amor de duas vias, né? Ninguém gosta de ficar conversando com alguém que não tem diálogo, né? Você muito bem colocou. Então, o engessamento, ele mostra superficialidade no relacionamento e na relação do homem com Deus, né? E a gente precisa aprofundar o conhecimento, a relação com Deus. Como é que você pode falar de um Deus que você não conhece, não tem uma relação profunda com Ele? Eu posso até falar aqui, Lídia, nós não nos conhecemos. Eu sei que você se chama Lídia, que eu sou o Mazinho, né? Mas é só. Então, né? Mas você não sabe que o meu nome completo é Francimar da Cruz Santos. Né? Que eu tenho 58 anos, que eu moro. Porque, exato. A gente não tá... Se você não tem um briefing também de quem eu sou, chega aqui, quem é você? O que você faz, né? Exato, sabe, exato. Então, é preciso ter essa relação, esse relacionamento com Deus, para que seja um relacionamento verdadeiro e profundo. Conhecer quem é o Deus da minha salvação. Como é que eu vou dizer, eu louvo a Deus da minha salvação? Que Deus é esse a quem você está louvando? Não sei, eu não conheço direito, mas é esse aí o Deus, é aquele, o paizão. Não, peraí. Isso está muito superficial, isso está muito mundano, né? Isso está muito fraco. Você precisa ter um relacionamento aprofundado, mais profundo com Deus, né? Mais próximo. Relacionamento de coração. Tem um cântico que diz de coração para coração. Né? Do meu coração para o coração do Pai. Né? Então é como os pais se relacionam com os filhos. Quando há amor, né? É de coração para coração. Quando o cônjuge se relaciona com outro, é de coração para coração. Com o pai, então, é preciso ser essa relação de coração para coração. É do coração nosso para o coração do pai. Do coração do pai, aliás, por nosso coração. Porque ele nos amou primeiro.
Foi Ele quem enviou o seu Filho único, para nos salvar. Então, o amor partiu dele. Nós aprendemos a amar porque Ele nos amou primeiro. E o coração renovado, coração de carne, não Exato. coração, né? Sim, O sim. coração que Quando Deus eu digo... renova, porque a gente falou antes do coração enganoso, não confunda, Não, né? não. De coração eu digo relacionamento de amor. De amor, que Hã? cheio de Deus. Exato. Quando adora e busca em primeiro lugar, está cheio de Deus, aí a Exato. gente é capaz de amar de coração, né? Exato. É muito lindo isso. Que Então, coisa linda. E no tempo de escola, né, o professor falava, olha, você tem que aprender tabuada de cor. E o de cor quer dizer decoração. Aprender de cor quer dizer, eu sei de coração. Né? O americano fala, from the deep of my heart, né, do fundo do meu coração. Né? E quando eu tenho no fundo do meu coração, é que eu assimilei as coisas de Deus no meu coração. Olha que coisa linda. Né? Então, quando eu falo no fundo, do fundo do meu coração, é algo que eu conheço profundamente. Que demais. Né? Então, o louvor do fundo do coração, a oração do fundo do coração, o coração de amor, o coração renovado, o coração dado por Deus. É isso que a gente precisa ter, esse relacionamento profundo com Deus. Que coisa linda, Mazinho. Eu estou aqui que o tempo voou, eu não percebi. Já passamos o tempo? Já passamos. Que pena, mas que rápido. Que pena, que rápido. Eu queria ouvir mais, eu queria ficar aqui só ouvindo. Está muito bom. Mazinho, o senhor pontuou várias coisas incríveis aqui. Muitas pessoas falaram também aqui, falou que a Josiane falou muito boa a comparação dos lobos. A Rita falou, glória a Deus pela sua vida, pelo Amém. ensinamento de hoje. Aprendi mais com a sua Amém. entrevista. Amém. Que bênção. A Jovita falou, é verdade, pastor, temos que ter esse hábito de orar e agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos que são concedidos por Ele. É verdade, Deus nos ensina, né, nos leva a orar. E eu queria pedir, presbítero, para o senhor deixar uma mensagem para a gente. Eu queria ficar conversando aqui um tempão ainda, mas quem sabe uma próxima. Mas para abrir com chave de ouro, foi muito boa a nossa conversa. O que o senhor trouxe aqui, glória a Deus que por Deus isso. trouxe através do senhor. E queria pedir para o senhor deixar uma mensagem, então, aí começando essa de oração, para quem está assistindo ou vai assistir futuramente. A mensagem é assim, um resumo bem simples. Se você não tem o hábito de orar, desenvolva esse hábito. Para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, seria muito arrogante, dizer muito, né? Mas desenvolva esse hábito de orar para o bem do seu relacionamento com Deus. Amém. Né? Não procure benefício próprio, mas para o benefício do seu relacionamento com Deus, para o seu crescimento espiritual. Não é? Falar, mas eu ainda não tenho esse hábito, mas esse hábito virá à medida que você praticar. Não é? Se você não pratica, não vai aprender jamais. Eu digo que ninguém aprende a andar de bicicleta num curso teórico. Ninguém aprende a nadar por correspondência. Não existe curso EAD de natação. Não é? Você precisa pular na água. Não é? Então, você precisa pular, entrar na oração, para você aprender e desenvolver capacidade de oração. Porque mas eu começo a orar, logo me dá sono. Ore no momento que você não vai dormir. Ora quando acorda. Mas quando eu acordo não dá tempo. Então ore quando vai dormir. Mas nenhum nem outro. Então ore antes do almoço. Se você tem um tempinho, e aí, como eu fazia, fugia para o carro, ter 5 minutinhos, 10 minutos para orar. Com certeza, mas o meu tempo de almoço é muito curto. Meu querido, no ônibus, então, feche os olhos e ore enquanto você está no ônibus. Mas eu vou de carro, eu estou dirigindo, eu não posso fechar os olhos. Não é? Ok, então onde você estacionar, pare e ore um pouco. Não é? Fala, olha, encosta aqui, vou encostar para orar um pouco, preciso. Estou indo para uma reunião, Senhor. Então, fala, ok, eu não posso parar, eu não posso fechar os olhos. Fale com Deus. Senhor, capacita-me, usa-me. Me ajuda, me sustenta. E é isso. Isso se torna um hábito. Não é? E isso é muito bom para o seu crescimento como cristão, para o seu crescimento como filho de Deus, e seu amadurecimento espiritual. Não é? Crente que não ora, não melhora. Não é? Vocês conhecem o slogan, ora que melhora. Mas eu não vou orar só para melhorar, porque se já está bom, eu preciso manter o que está bom e eu preciso preservar aquilo que está bom. Se o meu relacionamento com Deus é bom,
é maravilhoso. Eu sei, conheço o Deus da minha vida. Continue firme na oração, na adoração, né? No servir, no buscar. Né? É isso. Simples assim. Que bênção, presbítero, que bênção. Muito obrigado. Eu que agradeço. Com chave de ouro aí, já ficou guardado no nosso coração. Espero que fique lá no fundo do coração, né? Essas mensagens que Deus nos trouxe. No fundo do coração, guardadinho. Fundo do coração, em nome de Jesus, para as nossas vidas. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe presbítero. cada um de vocês que nos acompanhou aqui nesse momento. Abençoe também você que vai assistir, vai ver esse vídeo num outro momento, mais oportuno, quando tiver tempo. Né? Obrigado, Lídia. Amém. Obrigado, gente. Que Obrigado, agradeço também, Bernadette, pelo convite. Está muito lindo aqui. Né? E que esse lugar seja uma bênção na divulgação da palavra de Deus, uma bênção para você que está aí do outro lado da câmera, para quem sentar nessa cadeira e para você que está aí nessa cadeira, entrevistando tanta gente, conversando e com certeza aprendendo também, compartilhando. Né? Isso é muito importante. Que bênção. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. E a gente que agradece, a IPP TV agradece muito. Glória a Deus por isso. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Muito bom.